então manifestar a opinião do PS sobre esta questão. Vamos ouvir o deputado socialista. A proposta de modelo de financiamento às associações de bombeiros voluntários dos Açores tem gerado muitas expectativas e também alguma discussão. Pelos contactos que vamos tendo por estas ilhas fora, fica-nos a dúvida se esta iniciativa foi devidamente discutida no âmbito das associações humanitárias e dos seus corpos sociais, que são, no fundo, as suas únicas e legítimas entidades gestoras. A visão das pessoas que criaram as associações humanitárias, que acolheram no seu seio os corpos de bombeiros, está ligada ao exercício da cidadania e isso significa que não são departamentos do Governo, não são geridas por nomeados pelo Governo, nem cumprem ordens do Governo. São entidades de direito privado e, como tal, devem ser respeitadas nesse âmbito, tal como obrigatoriamente devem ter um papel determinante nas decisões sobre as matérias ligadas aos bombeiros e à proteção civil. Estão sujeitas a uma tutela política, é verdade, mas esta não se pode intrometer nas suas ações. A gestão e administração das associações são realizadas pelos seus próprios órgãos sociais, onde se incluem órgãos deliberativos, de administração e fiscalização. Não ir por aqui pode constituir um erro capaz de pôr em risco a sua subsistência. O azedume instalado na tutela política, quando as associações e os seus representantes, como é o caso da Federação de Bombeiros, discordam dela, é também um mau sinal. Diálogo pressupõe a troca de ideias entre duas ou mais entidades e não apenas um momento de imposição de uma vontade. O anúncio desta iniciativa no âmbito da discussão do Plano e Orçamento para 2025 começou mal. Numa primeira análise, o Governo entendia que este assunto não precisava vir ao Parlamento, mas recuou, e bem. Tivemos conhecimento da sua aprovação em Conselho de Governo a 30 de outubro, mas a sua entrada nesta Assembleia só terá sido registada a 10 de dezembro, portanto 41 dias depois, e com pedido de urgência e redução de prazo de exame em comissão. Cada um fará a leitura que entender relativamente a este ato, mas para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fica a ideia de que o Governo não queria muita conversa à volta desta matéria, nem estaria aberto ao contraditório, o que, para uma coligação que se auto-intitula de transparente e dialogante, diz muito. Mas, senhoras e senhores deputados, é o que temos. Perante a urgência deste assunto, devido às dificuldades das associações que, como é por demais conhecido, não estão a receber o valor justo pelos serviços que prestam. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que é preciso avançar neste propósito, apesar de este não ser o documento que traríamos a debate e nem sequer concordamos com a respectiva dotação prevista no Plano e Orçamento para o corrente ano, porque é muito pouco, é insuficiente para compensar as associações pelos inúmeros serviços que prestam às populações. Restou-nos propor algumas alterações e também um reparo, que serão explicadas mais tarde. Algumas alterações consensualizadas em comissão e outras por iniciativa própria, para salvaguardar maior transparência em todo o processo e a independência financeira e administrativa de quem representa as instituições, que deve continuar a exercer a sua missão sem constrangimentos de qualquer ordem. Este esforço, porém, não pode terminar aqui. Para além do reforço da dotação financeira, em sede de orçamento, existem outros desafios que também precisam de ser tratados, tais como a gestão eficiente dos recursos e a sua coordenação em caso de catástrofe, a formação contínua dos bombeiros, o recrutamento de jovens voluntários, a modernização dos equipamentos e o reconhecimento efetivo das diferentes entidades, nomeadamente das autarquias, que também devem participar ativamente nestes processos. Esta iniciativa, ao contrário do que nos podem fazer crer, não é panaceia para resolver todos os problemas do sector. É um passo para melhorar a independência financeira das associações de bombeiros voluntários para que deixem de andar de mão estendida no final de cada mês. Muito obrigado. José Ávila, do Partido Socialista, a justificar
o voto a favor ou a abstenção com a necessidade à bancada do Partido Socialista, José Ávila. As referências que foram feitas ao trabalho em comissão, mas também queria dizer que este esforço de consensualização não é meu, foi de todos os partidos que participaram na comissão e de todas as senhoras e senhores deputados, a quem aproveito para agradecer. O mérito é, de facto, de toda a comissão. Relativamente à questão do Sr. Deputado Flávio Soares, portanto, e aliás o Sr. Deputado Pedro Pinto quis seguir o mesmo caminho, relativamente à década. Pois, de facto, eu estive a revisitar as iniciativas, por exemplo, do PSD relativamente aos bombeiros e, de facto, não tinha nada semelhante a isto. É claro que durante esse período foram feitas outras coisas relativamente aos bombeiros, relativamente a outras entidades também e a outros serviços. Mas, e queria dizer que até dá a ideia, pelas intervenções que foram feitas aqui, que a Proteção Civil nasceu no final de 2020, princípios de 2021, mas não foi isso que aconteceu. E, aliás, há um histórico que também convém revisitar, que às vezes as pessoas esquecem-se. O senhor deputado, não, eu vou dizer, por exemplo, nos últimos governos do Partido Socialista foram adquiridas 30 ambulâncias, é coisa pouca, se calhar podia ser mais, 3 viaturas CIV, foram investidos cerca de 10 milhões de euros em 4 quartéis de bombeiros. Mas nós estamos aqui a fazer um campeonato de investimento. Nós estamos aqui a tratar de um assunto que veio agora e agora que tem sido discutido. Por isso eu também tenho que fazer alguma defesa daquilo que se passou recentemente e daquilo que está a acontecer agora. Sr. Secretário Regional, o senhor disse que este modelo foi debatido em dois conselhos regionais e num encontro regional. Ao Sr. Deputado, ao Sr. Secretário, a referência que nós temos é que foi uma apresentação tímida, sem distribuição de documentação e sem... A maior parte dos corpos sociais não tiveram acesso a essa informação. Esta é a informação que nós temos. Relativamente ao modelo, o senhor, como sabe, o senhor Presidente da Federação de Bombeiros dos Açores, em sede de audição na Comissão, referiu que, aliás, teve muitas discordâncias relativamente a essa iniciativa. E o Sr. Secretário até ficou um bocado incomodado com isso, porque achava que as propostas eram dele. Não eram dele. Ele entregou ao seu antecessor, entregou o modelo nacional. Modelo nacional. Portanto, se calhar se houvesse maior transparência, se calhar era muito mais fácil haver posições das associações a tempo e horas. Assim não dá, Sr. Secretário. Entrar um documento no dia 10 de dezembro para ser discutido agora é realmente muito pouco. Relativamente à fórmula, o Sr. Secretário estava incomodado relativamente à questão da fórmula, de fazer parte da iniciativa. Era isso que nós queríamos, é isso que quer a Federação, é isso que quer também todas as associações de bombeiros dos Açores. Mas há um problema, Sr. Secretário, e vamos deixar cair essa questão, essa alteração, porque a fórmula contém um erro. A fórmula contém um erro. E também chama a atenção, eu depois explico ao Sr. Secretário, daqui a pouco na especialidade a gente já pode falar mais, com mais incidência nisso. Portanto, esta fórmula, sendo feita pelo Governo, caberá ao Governo de fazer a sua retificação. Muito obrigado. Intervenção de José Ávila. José Ávila, do Partido Socialista. Acho que já falamos bastante sobre este assunto. Eu só queria referir ao Sr. Deputado e ao Flávio Soares que, relativamente à questão da fórmula, já expliquei
que era a nossa intenção fazer uma alteração para incluir a fórmula neste documento. E isso ia ao encontro de todas as associações e da própria Federação, e creio que teria mais algum apoio também nesta Câmara. Mas, como tem um erro, no nosso entendimento, portanto, depois o Governo verá, no nosso entendimento há um erro que precisa ser corrigido e então caberá ao Governo fazê-lo. Relativamente às questões, há uma questão que eu queria perguntar ao Sr. Secretário Regional, é que nós andamos aqui a falar nas câmaras municipais, que são muito importantes na proteção civil. Eu concordo. Eu acho que não há ninguém nesta casa que não concorde com essa designação. São fundamentais e, aliás, coordenam a proteção civil em cada um dos nossos concelhos. Mas há aqui uma questão que era importante o Sr. Secretário esclarecer. Várias câmaras têm-se candidatado ao PO 2030 relativamente a equipamentos para a proteção civil. E muito bem. Mas o problema é que os parceiros do Serviço Regional de Proteção Civil, que são vinculativos, são todos negativos. O que é que se passa? É preciso também perceber o que é que as câmaras municipais estão a fazer um esforço para adquirir equipamentos de proteção civil. Todas elas precisam, todas elas, quase sem exceção, penso eu, precisam desses equipamentos e todos os parceiros têm sido negativos. Eu gostava de saber o que é que se está a passar. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, senhor. Só para também esclarecer esta situação dos municípios que está escrito no preâmbulo desta